uma sucessiva da outra. Não é assim? As que são mães aí. Segunda ideia das contrações. À medida que a mulher se aproxima da hora do parto, as contrações ficam mais fracas ou mais fortes? As autoridades no assunto. A senhora é autoridade aqui. Mais fraco ou mais forte? Mais forte. Então vejam, era exatamente isso que Jesus queria dizer. Quando o Senhor Jesus descreveu os sinais em Mateus 24, Ele não estava querendo apresentar nada novo para as pessoas, mas o que Ele queria era chamar a atenção e dizer, à medida que o mundo está aproximando-se do fim, os sinais, como as dores de parto, serão mais constantes e mais fortes. Aquilo que acontecia espalhado, no final acontece toda hora. E aquilo que era fraquinho, no final vai ser mais forte. Então, todos os sinais que Jesus descreveu sempre aconteceram, é verdade. Já acontecem há muito tempo, também é verdade. Mas à medida que chegamos perto do final, os sinais ficarão tão fortes, tão constantes, que dará a ideia de algo incontrolável. E quando Jesus descreve os sinais em Mateus 24, Ele descreve sinais em 3 campos diferentes. O Senhor Jesus fala de sinais na religião, Jesus fala de sinais na política, e Jesus fala de sinais na natureza. Vamos ao mundo religioso. O Senhor Jesus diz no versículo 5, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. No versículo 24 do capítulo 24, ele repete a mesma ideia e diz que esses falsos cristos e falsos profetas enganariam a muitos. Como nós sabemos, falsos cristos sempre existiram. Na época de Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus, pessoas que dizem ser Jesus, que se colocam falsamente no lugar de Jesus, mas ele predisse que esses sinais se intensificariam. E esses sinais estão se intensificando. Em 1969, há 41 anos atrás, um indivíduo chamado Charles Manson inaugurou sua igreja. Aqui está uma foto dele mais jovem e do lado uma foto dele um pouco mais maduro. E você percebe que ele tem um símbolo da suástica tatuado no meio da testa. Charles Manson dizia que era Jesus. Se apresentava como Jesus, falava como Jesus. E ele um dia falou aos seus liderados: a Bíblia fala de uma perseguição, mas nós temos que fazer alguma coisa para ser perseguidos, porque se nós não fizermos nada, ninguém vai nos perseguir. E aí ele teve uma ideia maligna, de como Jesus, ele estava acima do bem e do mal e das leis, como ele passava para os seus liderados. Havia uma atriz de Hollywood chamada Sharon Tate, estava grávida de 8 meses. Ela estava numa lanchonete, e Manson entrou na lanchonete junto com os seus seguidores e matou esta atriz. Ele fugiu e disse: agora nós seremos perseguidos. O meu poder de Jesus vai se manifestar, minha glória vai se manifestar, as pessoas verão quem eu sou. Na verdade, as pessoas viram quem ele era. Ele foi preso. O Armagedon que ele falou que ia começar, não começou. E essa é uma foto do ano passado. Ele tem 74 anos hoje, está preso, continua preso, foi condenado à prisão perpétua. Vai terminar os seus dias na prisão. Há um cantor de rock que resolveu homenagear esse indivíduo aqui. Na verdade, ele faz homenagem a Marilyn Monroe e a Charles Manson. E ele uniu o nome de um e o nome do outro. Este homem, ele está isolado, não tem contato com ninguém. A sua mente é muito perigosa, dizem os especialistas. Mas ele continua dizendo que ele é Jesus. Anos depois, um outro final trágico. Um indivíduo chamado Jim Jones. Aqui você tem uma foto dele de família e lá no canto uma foto só do rosto dele. Ele tinha uma igreja nos Estados Unidos,
Mas um dia ele achou que tinha que sair dos Estados Unidos e veio parar na América do Sul. Veio para Guiana, na cidade de Johnstown. E lá ele montou sua seita, sua igreja, onde as pessoas viviam basicamente de atividades rurais. Mas alguns familiares estavam incomodados com os seus familiares que estavam aqui, vivendo aqui. E vieram dos Estados Unidos para cá, para conhecer. E o Jim Jones não deixou ninguém entrar. Algumas pessoas resolveram abandonar a igreja de Jones e voltar para os Estados Unidos. Só que o Jones não gostou. E quando o avião com essas pessoas estavam levantando o voo, ele foi lá e derrubou o avião. As pessoas morreram dentro do avião, uma queda no avião. Ele voltou para a igreja, reuniu toda a sua igreja que vivia naquela fazenda. E ele sabia que agora seriam perseguidos. E aí ele começou um discurso falando sobre a beleza da morte, da outra vida. Passar para o lado de lá. E ofereceu cianureto às pessoas. E num dia fatídico, 973 pessoas morreram, acreditando que Jim Jones era o Messias. Anos depois, Chico Anísio fez um personagem em cima de Jim Jones, mudando o J para T. E ele fazia uma piada em cima daquilo que foi uma tragédia. Essas pessoas que morreram, depositando sua confiança de que Jim Jones era realmente o Messias. No mundo oriental, há esse indivíduo chamado Sun Myung Moon, também conhecido como Reverendo Moon. Ele anda como Deus, fala como Deus, apresenta-se como Deus. E influencia algumas pessoas que o seguem, acreditando que ele é Jesus. Em 1993, um outro final trágico. Em uma igreja liderada por este homem que se apresentava como David Koresh. Koresh significa filho de, David, Davi, filho de Davi. Exatamente o mesmo nome que Jesus Cristo tinha, como ele era conhecido e anunciado. David Koresh tinha uma igreja numa cidade chamada Waco, no Texas. E ele começou a dizer à sua igreja que eles tinham que se preparar para uma guerra. A mesma guerra que o Manson falou que ia começar, o Armagedon. Só que na cabeça do Koresh, preparar-se para o Armagedon significava comprar armas, bomba, granada, bala. Eles estavam se preparando para uma guerra de tiro. Só que aconteceu um probleminha nessa preparação para a guerra. A cidade era pequena e os vendedores de armas começaram a ficar preocupados que o pessoal da igreja do Koresh comprava muita arma e levava para a fazenda. Eles estavam se armando. Não era tanto de se estranhar, porque o David Koresh dizia assim: eu sou o Messias pecador. Da primeira vez eu vim com o Messias perfeito, e agora eu sou o Messias pecador. E já que ele era o Messias pecador, ele resolveu entrar no pecado de cabeça e tudo. Pra vocês terem uma ideia, ele dizia assim: eu sou o Messias, então eu tenho que procriar messiazinhos. Então vocês já entenderam, né? Todas as mulheres que entravam à sua igreja solteiras não podiam casar mais, que agora ele era o marido. E as que eram casadas passavam a ter 2 maridos, o que já tinham e ele. Por isso ele era o Messias. Quando eu falei que ele entrou de cabeça no pecado, ele entrou mesmo, como o Messias pecador. Mas a polícia foi acionada pelos vendedores de armas. A polícia foi até a fazenda e falou assim: olha, nós queremos entrar para saber o que vocês estão fazendo com tanta arma aí. Ele não deixou. Eles acionaram então o FBI. E o FBI parou na porta lá: queremos entrar. Não vão entrar. Então a polícia estava esperando um mandato judicial para invadir a fazenda. A CNN estava lá já, filmando tudo. Você pode assistir as imagens no YouTube. Esperando para ver o que ia acontecer. Se o Koresh ia se render com sua igreja, se não ia, esperando o mandato judicial para invadir a fazenda. Quando o Koresh, cansado de esperar, espalhou combustível nas paredes de um galpão e nos corpos dos seus liderados, dos membros da sua igreja. E no dia 19 de abril de 1993, esse foi o fim da igreja de Waco. Eles morreram incendiados, queimados, acreditando
de que Koresh era o Messias. Hoje, este homem é o falso Cristo mais influente no mundo. O nome dele, José Luiz de Jesus Miranda. Daqui a alguns dias ele estará aqui no Brasil para a passeata gay. Ele diz o seguinte: Deus não está preocupado com o que você faz. Pecado não existe mais. Na cruz ele diz: eu já acabei com o pecado. Não existe mais pecado. Deus não está preocupado com as suas ações. Deus está preocupado com o seu coração. Então faça o que você quiser da sua vida. E com isso, José Luiz de Jesus Miranda é hoje o falso Cristo que mais tem conquistado os fiéis. Tanto que vai vir para a passeata gay como convidado. Aí está ele. Você vê que ele tem um coletinho e no coletinho tem o número 666. E ele diz o seguinte: o 666 é um número de vitória, número do anticristo. O anticristo é aquele Cristo que vem no lugar do antigo Cristo, diz ele. O antigo Cristo foi aquele lá de Nazaré. Agora o anticristo é ele que veio de uma outra maneira para libertar as pessoas desta ideia de religião, porque religião é uma farsa, diz ele. Com isso, ele tem o seu site na internet e ele se apresenta como Jesus Cristo homem. Na verdade, ele diz que ele não é Jesus de nascimento. Ele foi possuído por Jesus. E ele hoje é homem e é Jesus ao mesmo tempo. Ele tem as duas personalidades dentro dele: Jesus e homem. Eles ficam disputando o mesmo espaço. A Folha Online publicou alguns dias atrás a ordem de Jesus Cristo porto-riquenho para que os seus seguidores tatuassem o número 666 no braço. O 666, que seria então a marca de que eles são seguidores de José Luiz de Jesus Miranda. Em 1997, Marshall Applewhite levou 37 pessoas ao suicídio. Ele dizia que um cometa passaria e atrás do cometa, olha a ideia, Deus estaria vindo com um disco voador. E na hora exata as pessoas tinham que se matar. Quando elas se matassem, a alma desencarnaria, subiria e Deus pegaria no disco voador e levaria todo mundo para a vida eterna. E ele, como Jesus, veja, nós achamos engraçado, mas 37 pessoas tiraram a vida junto com ele, na mesma hora. Porque acharam que iriam para o paraíso, uma vida eterna. Porque confiavam de que Marshall Applewhite era Jesus. Os casos vão se aumentando. Na Rússia comunista, já há um indivíduo que se apresenta como Jesus? Alguns anos atrás, a Bíblia era proibida e agora já tem até alguém dizendo que é Jesus lá dentro. O nome dele, Piotr Kuznetsov. Esse dia foi o dia que ele foi preso. Porque ele fez uma profecia e que o mundo ia acabar. E ele levou todo mundo para um bunker lá embaixo da terra para esperar o mundo acabar e eles sairiam de lá para repovoar a terra. O problema foi que começou a faltar água e comida, tudo lá dentro, e alguém fugiu e chamou a polícia foi lá e tirou todo mundo lá de dentro. Inclusive ele. Mas ele continua por aí, ensinando, pregando, apresentando-se como Jesus, influenciando pessoas. Há pessoas que acreditam, que devotam a ele. Esta foto, na verdade, não é uma foto, é um retrato falado. De alguém que eles chamam de Maitreya, o mestre. Algumas pessoas dizem que conversaram com Jesus. Um Jesus que aparece e depois desaparece. E as pessoas fizeram o retrato falado, e o retrato falado é esse aí. Esse é o Jesus que aparece e desaparece. É o Jesus que vem e fala, coloca-se como Jesus, e depois ninguém sabe para onde vai. Ele some. E ele tem dado algumas informações totalmente contraditórias ao que a Bíblia fala. E algumas pessoas ficam no impasse. Eu sigo o Maitreya ou eu sigo a Bíblia? O Maitreya diz que a Bíblia já foi, está ultrapassada. Agora existe uma nova ordem. E acabam deixando de lado aquilo que está revelado através da Bíblia Sagrada. No Brasil, também tem um representante que usa uma coroa de espinhos que só tem espinhos para fora. Não tem nenhum espinho para dentro. Porque espinho para dentro machuca. Para fora é mais fácil.
Ele tinha uma igreja que ficava em Curitiba, agora está em Brasília. Ele foi para lá porque ele disse que recebeu uma revelação do Pai, e o Pai disse que a Nova Jerusalém fica em Brasília. A Nova Jerusalém fica em Brasília. E então todo mundo tem que ir para Brasília agora. E ele está lá em Brasília com a sua igreja, pregando, sentado no trono, vestido com manto e vivendo sua vida. Essas alucinações religiosas também aconteceram no assassinato do cartunista Glauco, por um assassino confesso chamado Cadu, que numa mistura de drogas com um chá chamado Santo Daime, tinha alucinações religiosas, ele achava que era Jesus, e no final já estava achando que o irmão dele era Jesus. E no dia do assassinato, segundo a versão dele, ele foi à casa de Glauco, pedir que o Glauco fosse na casa dele, falar para o pai dele, que o irmão dele era Jesus, e que deixasse ele tomar o Daime. Porque o problema é que a família não queria que ele tomasse mais o chá. Alucinações religiosas. Isso tem crescido tanto que hoje a medicina já diagnostica uma doença. Está no Código Internacional de Doenças, algo chamado Síndrome de Jerusalém. E o que é Síndrome de Jerusalém? Pessoas que têm um surto psiquiátrico e começam a achar que são Jesus. A maior parte dessas pessoas tem o surto quando vão a Jerusalém. Estão lá, passeando pelas terras sagradas, vendo onde Jesus nasceu, onde ele morreu, e lá no meio então tem um surto, e começa assim, sou eu era Jesus. E voltam de lá, com esse problema, com essa disfunção, e a partir daí, começam a ensinar e pregar por aí, de que elas são Jesus. Para você ter uma ideia, há hoje no mundo mais de 1.200 igrejas que são lideradas por indivíduos que se apresentam como Jesus. É tanto falso Cristo que já virou doença. Já é diagnosticado como doença, tanta gente. Vejam só, falsos cristos sempre existiram. Mas hoje, existem milhares de falsos cristos. Eles estão proliferando por todos os lados. E por que não falar também dos falsos profetas? Pessoas que anunciam tantos milagres e curas que acabam eles virando o foco. Esse aqui é o maior de todos. Todos os outros que você imaginar de que faz cura, milagre e transformação são pequenos, perto desse indivíduo chamado Benny Hinn. Ele levanta a mão e a pessoa cai na frente dele. E ele desafia qualquer um. Ele esteve o ano passado em Manaus. E tinha um coral de 300 pessoas cantando. Ele levantou as duas mãos e o coral inteiro caiu. Alguém já viu essa imagem? Você já viu, né? É impressionante. O coral cai, mas não cai. Eles caem em transe, em êxtase. Ele diz que cura qualquer coisa. E ele desafia qualquer pessoa a ficar em pé na frente dele e não cair. Ele levanta a mão e a pessoa cai no chão. Ele tem alguns livros escritos por aí. Bom Dia, Espírito Santo e outros mais. E isso tem proliferado por aí. Pessoas que acabam chamando a atenção para si, não para Jesus, que deveriam ensinar a verdade e não ensinam a verdade. E o que nós temos percebido é que esses falsos profetas estão por todos os lados, e uma preocupação maior que eu tenho é que eu percebo que muito do engano e da mentira começa com o sequestro da infância, da inocência. As crianças são presas naquilo que vem, naquilo que assistem. E com isso, o que temos percebido é o crescimento exacerbado da sexualidade juvenil. Crianças que perdem uma parte da vida do seu desenvolvimento, porque agora tem que cuidar de uma outra vida. Uma geração de crianças cuidada pelos avós.